Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre compulsão alimentar. Bom, a gente precisa abordar esse tema que está muito em alta atualmente e que está um pouco também generalista, né? Como assim? Assim como a obesidade, assim como a ansiedade, associaram a compulsão alimentar muitas vezes a esses transtornos de uma forma meio equivocada, né? A gente pode entender a compulsão alimentar por dois viés. Hoje eu tenho para falar para vocês, claro, sobre a minha escuta, que é psicanalista, mas a gente precisa pensar que a compulsão alimentar ela também é considerada um transtorno psiquiátrico, né, pelo DSM. Muitas vezes a gente pensa assim, a compulsão alimentar, só especificamente a compulsão alimentar. Não necessariamente. A compulsão alimentar ela pode deslocar de um campo para o outro, ela pode se deslocar tanto para o álcool, para as drogas, para as compras ou para a atividade física, inclusive, né? Que é uma coisa que a gente não pensa atualmente, mas acontece. A gente precisa pensar que a compulsão, ela tem que ser tratada, por isso que eu vou abordá-la como compulsão agora. Ela é algo que nos capta de alguma forma, de uma forma muito estruturante, né? Então a gente precisa aí pensar que no decorrer da nossa vida, a gente vai desenvolvendo formas de se relacionar com o mundo, com os outros, de uma forma que vai dando indícios sobre a compulsão. Tem a ver com o funcionamento psíquico, né? Então, em psicanálise, a gente escuta a compulsão como um sintoma do sujeito. E, na psicanálise, a gente não trata sintoma. A gente consegue trabalhar com o paciente um ressignificado, um sentido diferente, dar uma voz para aquilo que muitas vezes vem acompanhado de angústia, de sofrimento, de uma história, né? Quando a gente vai escutar um paciente, muitas vezes tratando a obesidade, por exemplo, que tem alguns comportamentos compulsivos, ele traz muito sofrimento. Por quê? A compulsão alimentar, por exemplo, que é presente na obesidade, ela tem muito a ver com episódios, pequenos episódios onde a pessoa come excessivamente, né? E aí tem já um ganho de peso muito grande, mas ao mesmo tempo isso pode vir acompanhado de outros sintomas que são preocupantes, mesmo que na obesidade, podem ter comportamentos de vômito depois, de uso de medicamentos para tentar amenizar esses comportamentos de comer compulsivo. Então a gente precisa pensar que quando o sujeito está em sofrimento, muitas vezes na obesidade, ele busca esse comer excessivo. Muitas vezes para tampar uma falta, uma angústia, uma insegurança, para ele não precisar falar, né? É muito comum. Então em psicanálise a gente dá escuta para isso. A gente dá um lugar de fala para esse paciente e a gente trabalha através da fala, né? Aquilo que é de mais singular em cada sujeito, aquilo que é de mais angustiante para ele, para que ele reconstrua e dê um sentido diferente para isso. Então eu vim aqui hoje não para falar única e exclusivamente para vocês sobre o que é uma compulsão, o que é uma compulsão alimentar, mas como que isso na dinâmica do sujeito vai causando um monte de coisas, tanto na rotina de trabalho, como na rotina social. A gente sabe que, por exemplo, um paciente obeso, muitas vezes, ele não sai de casa, ele se sente deslocado, ele se restringe socialmente. Quando ele está com algum sentimento, alguma dificuldade emocional, pode ser que não aconteça isso, pode ser que ele esteja bem consigo mesmo, com o seu corpo. A gente está falando aqui, eu vou deixar muito claro, pacientes que estão em sofrimento psíquico, tá? Que estão em tratamento, que estão necessitando de acompanhamento psicológico e não aqueles pacientes que estão bem emocionalmente, enfim. Só deixando esse adendo para vocês.
Então, o que eu venho convidá-los, né? A olhar para essa nomenclatura de uma forma diferente, de uma forma única, e não mais como algo do cotidiano, assim como muitas vezes aconteceu com a ansiedade, né? Eu sou ansioso, eu tenho compulsão. Não, calma, vamos entender para cada sujeito o que isso significa, né? Eu vim trazer hoje um pouquinho para vocês sobre esse tema, espero que vocês tenham gostado. Vamos falar mais sobre isso, claro, hoje foi apenas um momento de introdução do assunto, mas eu gostaria que vocês, se gostaram desse vídeo, deixassem o like de vocês, compartilhassem com os amigos aí na rede social e tudo mais, e se inscrevam no canal para mais informações de saúde e qualidade de vida. Nós aqui do Instituto Exalos estamos aguardando vocês. Um abraço, até mais!